Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal e hoje eu vou mostrar como trabalhar com formatação personalizada de números. Para poder exemplificar e mostrar o recurso, eu coloquei aqui uma planilha de lucros, de unidades aí, né? Essa é uma planilha fictícia, mas de valor de lucro, né? De cada uma das unidades. Então, pode perceber que tem valores positivos, negativo, outro positivo, né? Dois positivos, um negativo, um zero e um texto. Esse texto não estaria aqui dentro da planilha de lucros, né? Porque foi o mês de inauguração, então não tem valores significativos aqui. Então o que eu quero propor aqui? Nessa planilha nós temos valores positivos, negativos, zero e texto. Então é possível aqui, através de formato de número personalizado, definir, caso o número seja positivo, eu posso formatá-lo de uma determinada forma. Essa formatação que eu digo não é negrito, itálico, não é esse tipo de formatação. É uma formatação que eu posso definir um formato de número, que é um formato de número, seria moeda, contábil, ou eu posso também definir de forma personalizada, posso definir também uma cor, uma cor do formato de número, e não a cor da fonte, é outra forma de se fazer isso. Então, o conteúdo é assim, o Excel ele trabalha. Se caso seja positivo, né? Ou seja, existe uma definição. Caso seja positivo, eu formato de uma forma, de uma maneira. Caso seja negativo, eu formato de outra. Caso seja zero, número zero mesmo, tá bom? Formato de uma terceira forma. Ou ainda seja texto. Então, existem essas quatro possibilidades, ou seja, na célula não tem como ter, né, conteúdo diferente desses. É claro que pode ser que tenha símbolos, pode ser que tenha outras coisas, mas numa planilha normal nós temos valores que podem resultar em uma dessas quatro possibilidades. Então, eu posso formatar de acordo com essas possibilidades. Se for negativo, eu quero vermelho, por exemplo. Se for positivo, eu quero com um formato de número e também com uma cor, né? E assim por diante. Então, a primeira coisa nós vamos selecionar, eu vou selecionar aqui esses valores para poder definir a personalização do formato de número. Então, vamos lá. Seleciono, clico aqui na seta. Antes de clicar, só quero mostrar um pouquinho aqui do lado direito agora. Nós podemos definir o nome da cor, por exemplo, preto, azul, ciano, verde, magenta, vermelho, branco e amarelo, esses nomes. Agora, se eu quiser qualquer uma dessas outras cores, que é utilizado no VBA, no Visual Basic for Application, que é um recurso mais avançado, a programação do Excel, né, com VBA, e é utilizado esses códigos de cores. Ao invés de escolher vermelho, por exemplo, eu posso definir como 3. Eu vou mostrar como daqui a pouco. Amarelo, por exemplo, eu posso utilizar o código da cor 6. Então, cada um desses códigos representa a cor que está sinalizada, tá bom? Então, vamos lá. Seleciono, clico aqui no indicador de caixa de diálogo do formato de número, venho em personalizado, tá bom? E aqui eu vou colocar um pouquinho para o lado. E aqui eu vou definir o formato de número personalizado. Assim que você fizer isso, vai aparecer, se você não tiver nenhum formato ainda, aparece escrito aqui geral, que é o formato que está definido aqui, tá bom? Que é o formato padrão, tá bom? Se tiver outro formato, vai aparecer esse outro formato também. Mas eu vou apagar para poder fazer, né, essa formatação personalizada. Então, primeiro eu tenho que definir como que vai ficar o conteúdo caso seja positivo. Olha só, positivo. Se for positivo, eu quero que o número seja da seguinte forma. Eu posso definir uma cor, né, ou posso deixar sem, para poder aproveitar mais recursos aqui, para você entender melhor. Então, eu vou colocar aqui entre colchete, tá bom? Sempre entre colchete, a cor, tá bom? Então, eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado e vamos ver que cor que eu quero colocar. Bom, se é positivo, é interessante colocar a cor azul, tá bom? Azul. Poderia usar um código também, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. E como são números, né, normalmente milhares, né, na casa de milhar ou centena, então, se for positivo, eu quero definir da seguinte forma. Coloco lá R cifrão, tá bom? Dou um espaço, isso aqui estou definindo só para não ficar encostado, né, grudado o R cifrão do número, e vou colocar aqui, jogo da velha, tá bom? Quando eu coloco o jogo da velha, ele representa exatamente
o valor que está lá, né? Se for milhar, ele mostra milhar, se for centena, ou seja, ele mostra o que tem lá realmente, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Porém, ele não mostra as casas decimais, tá? Só o jogo da velha. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui ponto, né? Ou seja, milhar, ponto, coloco mais 2 jogo da velha, para poder representar a centena agora, né? E coloco um zero. Porque se for um valor positivo, mas seria 35 centavos, 40 centavos, então tem que aparecer zero à esquerda, tá bom? Vírgula, aqui eu coloco 2 zeros. Por quê? Para ele mostrar, arredondar com 2 casas decimais, tá bom? 3, né? Então 30 centavos, aparece aqui completando com mais um zero, tá bom? Então essa primeira parte aqui é justamente a parte positiva. Como que eu faço para definir as outras 3? Coloco um ponto e vírgula para separar, ponto e vírgula. O que eu escrevi aqui no formato, ele vai definir para o valor negativo ou para valores negativos. Então eu vou colocar aqui uma cor também, eu vou colocar vermelho, vou colocar aqui vermelho. Daqui a pouco eu coloco o código de cor, tá? E aqui também eu vou fazer algo parecido, tá bom? Coloco aqui o jogo da velha, ponto, mais 2,00, tá? Ok, então eu já cobri tanto os valores positivos, agora os negativos. Se eu quiser deixar só vermelho para representar os negativos, eu posso, mas eu posso colocar um sinalzinho de negativo aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar o negativo então. Agora, qual que é o próximo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. O zero. Caso seja zero, né, ele vai ter que mostrar com uma outra forma. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Nesse eu vou colocar um código de cor, tá bom? Poderia colocar um nome desses daqui, mas eu quero uma outra cor, por exemplo. Eu quero o 44, por exemplo. Né, essa cor aqui, tá certo? 44. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, abro o colchete, né, e escrevo aqui. Não só 44, eu tenho que colocar assim, ó, cor 44. Tá bom? É assim que é o formato correto. Se eu colocar só 44 não vai funcionar. Tá bom? Então, caso seja zero, eu quero que ele mostre sem o R cifrão. Eu quero que ele mostre 0,00. Agora falta texto. O que eu quero mostrar quando ele encontrar um texto? Vamos colocar aqui também um código, né? Vamos colocar amarelo, vai. Vamos colocar amarelo. Fecho aqui. E agora ele vai colocar o texto. Como é texto, eu não posso usar o jogo da velha. O jogo da velha representa apenas números. Eu tenho que colocar um símbolo que represente texto, o que tiver escrito lá. Ou seja, eu quero que ele mostre o que está lá, só que da cor amarela. Então eu coloco um arroba. Arroba, ele mostra exatamente o conteúdo que está na célula, porém com a cor amarela. Tá bom? Então vou clicar em OK. Pronto. Olha que interessante, né? Definir a cor e essa cor aqui não ficou tão nítida assim, né? Acaba ficando um pouquinho diferente na tela, mas essa cor que eu defini, tá bom? Olha, presta atenção, aqui eu coloquei o positivo, tá? Positivo ficou igual para os dois valores, tá certo? Este é o valor para o zero e amarelo para texto, tá bom? Vou selecionar de novo, vou colocar uma outra cor aqui, em vez de colocar cor 44, né, lá, cor 44, só deu um espaço. Eu vou colocar aqui cor 29, certo? Cor 29. Olha lá, perceba que isso aqui ficou mais fiel, né? Cor 29 é essa cor aqui, tá bom? Então é isso, tá certo? Então você consegue definir um formato de número, não só as cores, mas como um formato de número também, para cada um dos valores, ele sendo positivo, negativo, zero ou texto. Então, assim que funciona o formato de número personalizado com símbolos, tá bom? Então, se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, tá bom? E não deixe de tocar no sininho para receber as notificações e não perder as novidades, tá bom? Tem bastante conteúdo bacana para você aprender. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.